Olá, candidato ao concurso de ingresso à carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, nosso aluno, você que está na segunda fase. A exemplo do que eu já fiz na primeira, vou usar este curto espaço de tempo para te dar algumas dicas de como se comportar nesta etapa. Como se comportar nesta etapa em que você se deparará com uma dissertação, que pode ser de penal, processo penal ou difusos e coletivos. Uma peça prática de penal ou processo penal. E 5 questões abertas. Lembrando que você tem apenas 4 horas para dedicar-se à prova e demonstrar todo o conhecimento que tem. Como administrar o tempo numa prova que vai exigir bastante de você, candidato que está na segunda fase do concurso? Bom, qual é a sugestão que eu gostaria de deixar aqui? Sugestão. Cada um tem a sua maneira de resolver uma prova como essa. Eu vou dar a sugestão que particularmente eu utilizei quando eu estava no momento de vida em que você se encontra e deu certo. A primeira coisa que você faz quando recebe o caderno de provas é ler a prova inteira. Leia qual é o tema da dissertação. Já desde logo veja se o examinador abordou penal, processo penal ou difusos e coletivos. Depois leia a peça prática. Já veja se foi uma denúncia, uma alegação final por memoriais, ou se é uma apelação, recurso em sentido estrito, ou mesmo contra razões recursais, ou qualquer outra. E depois leia as 5 perguntas. E ao ler essas 5 perguntas, resolva desde logo as mais fáceis e que não estão exigindo muito do candidato. Certamente das 5 questões, 2 você vai conseguir resolver com tranquilidade. E aí já garante os seus 2 pontos. Depois que você resolveu, por exemplo, essas 2 perguntas mais fáceis, volta para a dissertação, que é exatamente o tópico da prova que vale 3 pontos. Leia a dissertação. A dissertação no MP de São Paulo normalmente ela é constituída de um tema e os seus subtemas. Leia essa dissertação. E aí você vai no rascunho e vai destrinchar os temas no que eles têm de mais importante. Eu não estou falando para você fazer uma dissertação no campo do rascunho. Eu estou falando para você usar o rascunho para ir pontuando o que tem de mais importante e não pode ser esquecido no momento em que você for discorrer sobre o assunto. Você não vai fazer uma dissertação no rascunho e depois passar a limpo. Se você fizer uma dissertação no rascunho e depois passar a limpo, o tempo de 4 horas é um tempo muito curto. Use o rascunho com sabedoria, com inteligência, com esperteza. Use o rascunho apenas e tão somente para colocar os pontos que não podem ser esquecidos, considerando que o seu examinador está querendo que você escreva. Depois que você acabou a dissertação, aí você parte para a peça prática. Peça prática que mesmo de forma inconsciente, você já começou a organizar as ideias na dissertação. Você quer queira, quer não, ao elaborar a dissertação, tem uma parte que está pensando na peça prática. Quando você acabar a peça prática, aí você volta para aquelas questões que ficaram para trás. Mas você vai ter tempo. Você vai ter seguramente uns 45 minutos para fazer 3 questões de 5 a 10 linhas cada. 45 minutos para 3 questões, por mais difícil que sejam, esse tempo vai facilitar a sua vida. É melhor muito tempo para 3 questões difíceis do que pouquíssimo tempo para 3 questões fáceis. Siga esta ordem. Tenta fazer um simulado na sua casa. Tenta seguir esse roteiro que eu dei. Veja, de acordo com o seu estilo, se esse roteiro que eu dei ele é mais fácil ou menos fácil. Se ele te economiza ou não mais tempo. Eu trago essas dicas e, ao mesmo tempo, gostaria de desejar a todos boa sorte. Conto com vocês nas nossas próximas dicas, que serão a respeito da prova oral, a etapa que você certamente vai atingir. Obrigado e, novamente, boa sorte.